Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus, eu te amo, eu não sou nada e tu és tudo na minha vida. Eu te amo, Senhor. Vamos lá. Continuando, então, o estudo aprofundado do Livro do Céu, estamos ainda no volume 2, tem uma parada boa aí, mas vamos lá, né, continuar o estudo constante do Livro do Céu. Então, a gente parou no 32 do volume 2. Jesus lhe faz ver as ofensas que recebe. Vamos lá. Esta manhã, passeia muito angustiada pela vista das tantas ofensas que faziam os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas. Muito mais a de um menino recém-nascido que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que é dos que mais clamam vingança diante de Deus. Porém, muito frequentemente se renovam estas cenas dolorosas. Meu docíssimo Senhor Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevia a lhe dizer nada, e só Jesus me disse: Minha filha, une os teus sofrimentos com os meus, tuas orações às minhas, assim diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis. Me aparecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Depois continuou a fazer-se ver outras vezes, mas sempre em silêncio. Seja sempre bendito o Senhor. Então, esse trecho, vamos lá, esse capítulo do Livro do Céu, né? Tem algumas pessoas que chamam de capítulo, nós acostumamos a falar trecho, né? A gente não consegue mudar agora, mas esse capítulo 32 do volume 2, né? É muito complicado falar sobre isso, porque dá a impressão aqui de que é muito grave, né, matar uma criança sem administrar o santo batismo. Isso tem a ver com o aborto, né, o assunto do aborto. E Jesus estava vendo, né, mostrando para ela, e ela não falou claramente a palavra aborto, mas é justamente o pecado pior que existe, né? Um dos piores pecados que existem, que é o aborto. Então, é desonestidades horrendas, ela chama isso, né? Então, o que falar do aborto, gente? É o pecado mais, assim, que clama a justiça de Deus, mais, assim, poderosamente, né? São sacrifícios humanos, o aborto. Sacrifícios pro demônio, vocês sabem disso. E cada aborto que é feito, é o demônio que encomenda o aborto, né? Então, não é uma coisa... É um âmbito espiritual muito pesado, uma visão muito difícil, porque desde quando lá Herodes estava querendo lá matar as crianças para poder matar Jesus, na intenção de matar Jesus, né? Quando Herodes mandou matar as crianças com a intenção de matar Jesus, não, e hoje não muda nada, né? Não muda.
Hoje as crianças que são abortadas também é com essa intenção de matar os cristãos, né? Principalmente cristãos, matar pessoas que possam, ele vive matando pessoas desse tempo agora, principalmente, porque esse tempo a gente está com o dom da divina vontade. Então, quanto mais ele puder matar, melhor, o demônio, né? Para não nascer novas pessoas destinadas a viver a santidade das santidades. Então, nesse tempo, o aborto ele também vem com essa intenção. Aumentou muito o aborto nesse período pós-Luísa, por causa do dom da divina vontade de estar na Terra. E o demônio não é burro, ele sabe que tem essa nova vida, né? E Deus está trazendo para a humanidade essa nova santidade. Então, por isso também o aborto ele está sendo mais do que nunca encomendado por Satanás. Qualquer assim pessoa que quer a fama, né, e pede para Satanás a fama, pede qualquer coisa para Satanás. Satanás tem encomendado crianças, tem encomendado abortos para a pessoa fazer ou conseguir abortos, né? Roubar crianças, matar crianças, roubar a criança e ofertar para ele, né? Então, assim, ultimamente está sendo isso. E o demônio tem pedido em troca da fama, né? Para as pessoas que querem a fama, que querem ser muito conhecidas. Então, hoje em dia é muito difícil. Então, ela fala aqui que passou muito angustiada pela visão que ela teve das tantas ofensas que faziam os homens. Então, está incluindo muitas ofensas, especialmente por certas desonestidades horrendas. Então, desonestidades é justamente a pessoa que não tem justiça, a pessoa que não para pensar no que é justo fazer, né? A pessoa pensa só em si mesma, só pensa em si mesma, na sua própria vontade, no seu próprio bem-estar, né? Para manter o seu bem-estar assim, à custa de matar alguém, se for preciso. Para que ela possa viver, ela precisa matar alguém para ela conseguir viver. E uma criança, né, um exemplo do aborto, uma criança seria um prejuízo para a vida dessa mãe que está abortando, ou dessa família, né, que o marido não quer o filho no momento, quer que a mulher estude primeiro, que a mulher termine a faculdade, né, que ela, né, e a mulher ela quer ter manter o emprego, e o emprego, a criança vai ser, no momento, um prejuízo para a carreira dela, né, ela está querendo crescer na carreira, e a criança vai ser um prejuízo nesse momento, não veio no momento errado, veio no momento em que a família e o marido não está querendo, ele também está procurando também crescer na sua carreira, e a mulher também, os dois querem trabalhar e conquistar muitas coisas primeiro, e mais para frente, quem sabe ter o filho, né? Querem ter filhos, mas não agora, não no momento em que estão planejando outras coisas. Veio a criança no momento, né, para poder, que eles estavam muito, né, numa busca desenfreada do dinheiro, né, idolatrando o dinheiro. E Jesus vai lá e manda uma criança com a intenção de tirar eles dessa corrente do mal que eles estavam indo, em direção à corrente, né, da idolatria. E aí Jesus manda uma criança, mas a criança ela é rejeitada pelo pai e pela mãe. E acontece, né, o aborto por eles mesmos vão lá e encomendam o aborto. O pai encomenda que a mulher faça, paga se for preciso para uma clínica fazer, acompanha a esposa para isso, né, acompanha a esposa e dá todo o apoio para ela, para que ela possa abortar e tal. E às vezes a mulher não quer abortar, às vezes a mulher fica com dúvida e o marido fica insistindo. Então, tem muitas circunstâncias que a gente sabe que acontece, né? Quando o pai também insiste, quando a mãe insiste para a filha abortar. Hoje é assim. Hoje não, né? Hoje é assim, sempre tem um anjo que vai falar não faça, sempre tem um anjo que vai falar não faça isso, mas sempre também vai ter os demônios que vão estar do lado para apoiar, mais do que nunca hoje em dia, né? Se ela vai buscar a assistente social apoia o aborto, né? A ONU hoje apoia o aborto, né? Tem uma história que o padre Paulo Ricardo, ele soltou de uma mulher que se converteu, que ela fazia muito aborto, que ela trabalhava na ONU e
ofertando pílulas do dia seguinte para as mulheres. Trabalhava com isso, ela se arrependeu, se converteu. E hoje ela trabalha em pró-vida, no pró-vida. E ela trabalhava para a ONU, e a ONU queria aborto, 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 aborto. Então a ONU é satânica. A ONU é satânica. Trabalha em prol disso, de controle de natalidade. Então é muito sério, né? É muito sério temos que denunciar essa realidade, né? Quanta pena dava a Jesus a perda das almas, muito mais a de um menino recém-nascido que queriam matar sem administrar-lhe o batismo. Aí você me pergunta, as pessoas vão perguntar, Aline, então, se é perigoso que a criança seja morta sem administrar nela o santo batismo, esse pecado é de quem? A criança que vai morrer e vai para o inferno? Ou o pecado é do pai e da mãe que está fazendo isso? O pecado é do pai e da mãe que está fazendo isso. Tá? Então, eles que estão, o pecado maior é do pai e da mãe que está fazendo isso. Está querendo matar a criança sem administrar o santo batismo. Então, essa pessoa que não crê em Deus, aborta o filho, né? Ou mata o filho na barriga e não lembra, não pensa que tem uma alma ali, né? Então, ela desconhece o valor da alma. Isso é um pecado muito grande. Esse pecado pesa muito na balança da justiça divina, grita na balança, né? Esses pecados do aborto, de abortar uma vida, de retirar uma vida e ainda não conceder. Então não tem perigo da criança ficar sem a salvação, porque é inocente, a gente sabe disso, né? Mas o pai e a mãe vai ter que pagar um preço muito alto, né? Muito alto, né? Perante a justiça divina por ter feito isso. Então o pecado maior é da família, é do pai, da mãe, da avó, né? Da pessoa que estiver envolvida nessa morte, né? Então é muito grave. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina que é dos mais que clamam vingança diante de Deus. Então o aborto é o pecado que mais clama vingança diante de Deus. E é muito frequentemente que acontece. Ela fala, porém, muito frequentemente se renovam estas cenas dolorosas. Frequentemente, por quê? Porque direto. Não é um aborto que acontece no mundo, é um aborto a cada minuto que acontece no mundo, né? Mais ou menos isso, a cada minuto acontece vários abortos no mundo. Então, a gente está num tempo de muita injustiça, de muita barbárie, né? De muitas trevas e caos, né? No momento de muita confusão. O demônio está realmente, né, reinando nesse tempo, solto nesse tempo, para poder, né, fazer essas pessoas terem amor satânico por elas mesmas, né, viverem só por si próprias, num egoísmo muito grande, né, e elas não pensarem na vida humana, não pensarem de jeito nenhum no seu próprio filho que ela gerou, né, e que foi concebido ali. Foi um engano, foi um erro. É triste isso, gente. Muito triste. Esse plano satânico que está acontecendo de matar os filhos da divina vontade. Matar os filhos. É para matar filhos da divina vontade. Esse é o plano de Satanás, para que não nasça nesse tempo, enquanto está o dom da divina vontade disponível, não nasça mais vidas humanas novas. Quanto menos nascer, melhor. Quanto menos vida nascer, melhor. Né? Meu docíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada. E Jesus só me disse: minha filha, une os teus sofrimentos com os meus. Então, nesse momento, o que mais Jesus pede para a gente reparar, né, é esses pecados, unindo os nossos sofrimentos com os sofrimentos dele, as nossas orações, as orações dele na divina vontade. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis quando são unidas com os sofrimentos de Cristo. É quando você não quer méritos para você,
Você quer unir os teus sofrimentos aos méritos de Cristo, para aumentar os méritos de Jesus. Mas como, Aline? Pode aumentar os méritos de Jesus? Uau, pode. Filho da divina vontade não quer mérito nenhum e ele une tudo o que sofre e as orações todas na divina vontade a Jesus. Como está no volume 2, ele ainda está ensinando ela a fazer isso. Aos poucos ele vai fazendo ela entender essa realidade, porque o volume 2 ainda mostra um entendimento muito raso ainda da divina vontade. Ela não está ainda, sendo formada direitinho, assim, diretamente, como depois do 11 em diante, do volume 11 em diante, Jesus já fala claramente do livro do céu, no livro do céu, começa a falar claramente da divina vontade, da vida na divina vontade. Aqui ele ainda está começando a explorar isso nela, né? Para ela unir os sofrimentos dela com o dele. Então já está começando a envolvê-la para dar os méritos dela para ele, né? Para poder fazer por ele, tudo por ele. E você faz todos os seus atos por ele, por Jesus. Você não faz seus atos por você, entendeu? Então a diferença entre a santidade humana e a santidade divina é que a santidade humana, ela quer fazer as coisas por ela, pela alma dela, para garantir a salvação dela, né? Para ela poder apresentar diante de Deus tudo o que ela sofreu, todos os seus méritos diante de Deus, para que Deus possa considerar e salvá-la, né? Mas o Filho da Divina Vontade não se preocupa nem um pouco consigo mesmo, nem com a sua própria salvação, né? Ele só se preocupa em dar a reparação completa a Deus, a Jesus, né? Então, une os teus sofrimentos com os meus, as tuas orações as minhas, e assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis. E é verdade, porque estão unidas com os do Filho de Deus, né? O mais agradável de todos os homens, daquele mais puro de todos os homens, o próprio Jesus, o Verbo encarnado. Os seus atos são todos divinos, né? Por ser Ele Deus, encarnado na terra, vivendo no meio de nós. Então você se une os seus sofrimentos com os dele, com Deus, com de Deus, sofrimentos de Deus, que é o próprio Cristo, é Deus. E aparecem não como coisas suas, não vai acontecer como coisa nossa, méritos nossos, mas serão como obras de Jesus. Olha lá, serão como obras minhas. Então, você vai ofertar. Isso é um milagre, gente, a gente poder fazer isso. É um milagre, é uma graça muito grande poder fazer isso. Agradeça a Deus por essa oportunidade de você não precisar ter os méritos e dar os seus méritos todos para Jesus, para Nossa Senhora, né? Que na consagração do método de Maria, São Maria de Montfort, São Luís Maria de Montfort, ele fala justamente isso, que a gente não mais tem os méritos, né? Sou todo teu, ó Mãe, né? Tu serás, ó Mãe, a minha rainha e o teu filho, o meu rei. Esta vida não será mais minha. Um livre escravo, uma livre escrava tua eu serei, minha mãe. Sou toda tua, ó Maria. Totus tus. Então a gente é totus tus. Somos todos de Maria. Então os nossos méritos são entregues na mão dela e ela oferece ao seu filho como coisa do filho, como coisa do filho, não coisa dela. Ela oferece a Jesus. A intenção é isso. Depois continua a fazer se ver outras vezes, mas sempre em silêncio. Então ele estava muito triste por causa do aborto. Jesus muito triste, muito aflito, e dava piedade, dava piedade. Ela nem queria dizer nada para ele, porque de tanto que ele estava triste, aflito, chorando, né? Muito difícil essa situação do aborto, muito difícil. Meu Deus, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia dessas crianças que estão sendo tiradas suas vidas, ceifadas suas vidas tão precocemente. E o mais pior, né? Só Jesus para ter misericórdia dessas mães que estão permitindo fazer isso com seus próprios filhos. Né? Então que Deus possa ter misericórdia. Misericórdia. E por causa disso elas de repente não conseguem ter mais filhos depois na hora que elas querem. Pode acontecer um castigo e elas não conseguirem mais depois ter os filhos que elas gostariam e depois ficam tristes, chorando, tristes com Deus. Ah, porque o Senhor mandou um filho antes, agora que eu quero o Senhor não quer mandar. E aí fica uma briga com Deus, né? E essa pessoa pode acabar se perdendo mais ainda por estar revoltada. Em vez de se arrepender, ela se revolta mais ainda. Já pensou? Então, muito perigoso mesmo essa situação do aborto. Perigo de se
né, da morte, né? Fácil não. A gente teve uma graça muito grande com uma mulher da nossa comunidade, né? Assim, ela não é da comunidade da Divina Vontade, eu não sei dizer se ela ama a Divina Vontade, mas ela não é tão atenta a isso. Ela está no Hospital da Misericórdia, né, rezando lá no grupo do Hospital da Misericórdia, que a gente tem um grupo chamado Hospital da Misericórdia, que são pessoas da santidade humana rezando lá, mas rezam na Divina Vontade. Mas não tem interesse, não tem compreensão direito sobre a Divina Vontade. A gente fala da Divina Vontade, mas eles não vê do mesmo jeito que a gente vê, entendeu? Não tem aquela seriedade de viver a Divina Vontade. Tem muita gente assim, né? Que gosta, mas não se atrai pelo tema, mas não quer assim aprofundar, não quer estudar. Então a gente não considera que é a pessoa que está vivendo a Divina Vontade, né? A gente considera que é santidade humana que somente acha bonito, né? A Divina Vontade, mas é santidade humana. Mas ela estava pedindo um filho, queria muito engravidar, queria muito engravidar, queria muito engravidar, mas muito mesmo. E eu já estava tendo piedade dela de tanto que ela ficava pedindo que ela queria engravidar e tava, me deixava com o coração na mão o pedido dela. Eu falava para Jesus, Jesus, misericórdia, olha só como que ela quer um filho, como ela quer um filho. Aí um dia Jesus falou assim, pede você para mim que eu dou o filho para ela. Pede você no lugar dela, o filho, na divina vontade. Aí eu fiz uma oração, obedecendo a Jesus, pedindo essa criança na divina vontade para Nossa Senhora. E nossa, gente, eu falei para ela, daqui um mês você vai estar grávida. Batata. Ela estava mesmo. Engravidou. E está grávida hoje. É um milagre da divina vontade. Eu pedi também eu pedi também com a intercessão da Luísa Picarreta. Então é um milagre da Luísa Picarreta. E ela está grávida. E você precisa ver a alegria que é essa menina. Como ela agradece a Nossa Senhora, como ela agradece a divina vontade. Sabe? Eu falei para ela ofertar a criança para a divina vontade. Então, sim. E as pessoas quiserem um filho, ofertem para a divina vontade, que Jesus manda o filho rapidinho. Pede para Jesus a criança e fala, pede, né, pedindo pela intercessão da Luísa Picarreta, falando para Luísa Picarreta que essa criança vai ser ofertada para ser filho da divina vontade. Ah, minha filha, daí Jesus não pensa duas vezes para proteger essa criança, para mandar essa criança e proteger essa criança. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.